Hey, what's up, galera? Como sempre, sou eu, Célio, I'm back. E, mais uma vez, bem-vindo a mais um episódio da nossa podcast, Brasil América Consulting Podcast. Eu sou o Célio Ramos. Meu nome é Rodrigo Barcelos. E aqui é onde nós estamos toda semana. Para falar sobre consórcio, investimento e estilo de vida. Nós esperamos que vocês gostem do conteúdo. Se vocês gostarem, por favor, não deixem de deixar um like, uma curtida. Também se inscrevam, subscribe e aperte o sininho, né? Para que você receba as notificações dos próximos episódios. Legal, Rodrigo? Legal. Mais uma semana, né? Para trazer mais conteúdo, mais conhecimento, mais educação, para que as pessoas realmente entendam desse produto. Maravilhoso. E hoje a gente trouxe um assunto completamente novo. Acho que é a primeira vez que a gente vai falar mesmo no canal sobre esse assunto. E acredito que vai ser bem legal. Vai ser legal. Nós já demos um pouquinho uma pista, assim, né? No último vídeo, que nós vamos estar falando sobre isso. Uhum. E hoje, vamos lá, vamos entregar o conteúdo. Hoje nós estamos falando de assunção de dívida. Assunção de dívida. Vamos lá. Isso. Compartilhe. Show. Então, no episódio passado, no episódio número 19, né? Quem pôde assistir já, eu agradeço. Depois comentem se gostaram. Mas a gente comentou sobre alugar ou financiar. Qual será a melhor opção, né? E, logicamente, quando fala em aluguel, não é só pagar o aluguel. É planejar com o consórcio. Assim, quando o consórcio contemple, você pode comprar a tua casa própria. Só que, mesmo assim, muita gente me procurou e muita gente procura e fala o seguinte: ok, Rodrigo, o financiamento, você mostrou pra gente que o financiamento ele é caro, mas todos os juros são futuros, ou seja, se eu quiser amortizar minhas parcelas, se eu quiser pagar e antecipar parcelas, eu consigo trazer a juro presente e fica mais barato. E eu concordo, fica mais barato mesmo. Não mais barato que o consórcio, mas o produto, o financiamento, os juros que você tinha no financiamento acaba se tornando mais baixo. E o primeiro ponto que eu trouxe no episódio número 19 é que isso existe, mas ele não pode ser levado como regra, porque não é a realidade da maioria das famílias brasileiras. Não é todo mundo que assume uma parcela de financiamento e tem a possibilidade de antecipar a parcela para obter esse desconto, né? Mas muita gente me procura e fala, tá, mas se eu faço quitação, se eu antecipo minha quitação, eu vou conseguir desconto. Mas e aí, Rodrigo, no consórcio, eu consigo desconto? Se eu fizer essa antecipação, o que acontece se eu antecipar? Vai ser benefício para mim ou não? Então o primeiro ponto que eu quero trazer é sobre antecipação de parcela, para daí sim a gente chegar na assunção de dívida. Uhum. Então uma coisa que eu gosto de deixar muito claro é que o cliente, no momento que ele realizou o planejamento dele, pegou o consórcio e fez sua aquisição, lembrar que o consórcio ele pode ser utilizado para compra de diversos bens hoje no Brasil, cada um dentro da sua categoria, mas o assunto de hoje é especificamente para o consórcio imobiliário. Uhum. Então o cliente ele já comprou seu imóvel, ou construiu, ou fez uma reforma, e ele está continuando pagando suas parcelas. E no decorrer desse período, no decorrer das parcelas, ao longo dos anos, né, ele ainda tem correções do INCC sobre o valor da sua parcela. Essas correções são menores no decorrer do tempo, porque são em cima do saldo devedor, mas existem. Então, alguns clientes me procuram e perguntam, Rodrigo, e se eu antecipar a minha parcela? Eu tenho benefício? Isso vai ser vantajoso para mim ou não? E eu digo que sim, é vantagem. Por quê? Primeiro, você paga o teu consórcio em menos tempo. Então, quando a gente compara um financiamento, por exemplo, o consórcio tem no máximo 20 anos. Enquanto o financiamento tem no mínimo 30. E a maioria das pessoas consegue com 35 anos. Então você já começa antecipado. E se você paga parcelas antecipadas, você diminui ainda esse prazo, né? O que sem dúvidas é vantagem. Para ser efetuada a quitação em tempo antecipado e porque você não paga as atualizações que você teria nos últimos anos. Então a antecipação do consórcio ela vale a pena nesse sentido. Para você quitar antes, então pagar por menos tempo seu consórcio, e em segundo momento para fugir das correções. Então essa antecipação, ela é vantajosa, então ela existe e você pode fazer. Agora, só que daí, beleza, Rodrigo, mas só fugir da correção acredito que não faz tanto sentido para mim. E é isso que eu trago para os meus clientes, para realmente não realizar a antecipação. Por quê? Porque existe uma coisa chamada no consórcio
que é esse assunto e é esse termo que a gente quer trazer, que é a chamada assunção de dívida. Então, resumindo em poucas palavras, uma pessoa assume a sua dívida. E nessa assunção, assim que ela assume essa dívida, a gente consegue que você, e quando eu digo a gente, eu estou falando a nossa empresa, não é o consórcio Servopa que a gente trabalha, não são as outras administradoras, não é consórcio Porto Seguro, não é consórcio Ademicon, não é consórcio, enfim. Precisa ter uma empresa especializada por trás para realizar esse tipo de operação, mas a gente consegue desconto nessa operação. Mas em primeiro momento, sobre a antecipação. Não sei se ficou claro, se deu para entender assim, da maneira que eu expliquei, né? Ficou e não ficou. Eu vou ser sincero. Eu quero que você vamos discutir mais uma vez. Porque ficou, eu acho que eu entendi, mas eu não quero elaborar no que eu entendi, porque eu não tô a 100% certo de que eu entendi exatamente o que você explicou. Então vamos lá, rapidinho, resumindo, passar pelos dois. O primeiro é a antecipação. Isso, de exato. Pagamentos. Dá uma resumida. Para daí vai na assunção de dívida e qual que é a diferença dos dois, como exatamente funciona. Depois dessa explicação então, mais detalhada que você deu. Perfeito. Então, a antecipação de parcelas, você assumiu. Então, exemplo, contemplei meu consórcio no segundo ano, 24 parcelas, adquiri meu imóvel. Meu consórcio inicialmente era de 240 parcelas. No momento da contemplação, fiquei com 216 parcelas para pagar, e eu pago minha parcela, pago a parcela número 25 e assim vou pagando. Sim. Só que eu não pago uma parcela só, eu antecipo a última, então eu pago de trás para frente, sempre pago uma e pago uma lá de trás. No decorrer do tempo, todos os anos na verdade, a gente vai ter correção no valor da parcela de acordo com o saldo devedor. Se eu pagar o consórcio normalmente. Então, estou pagando, tem correções. No momento que eu faço antecipação das últimas parcelas, eu não vou ter aquela correção final. Então, essa é a vantagem de antecipar a parcela, ou seja, adiantar, de pagar a parcela antecipada. Não sei se agora ficou mais claro. Porque a correção no valor principal da entre parênteses, da dívida, né? Tá sempre diminuindo, porque o valor principal está diminuindo, então a correção vai ser menor. Exato. E aí, com o passar do tempo, até o valor da sua parcela também diminui, né? Ou não? Ainda continua a parcela. Na verdade, ela não diminui, mas o aumento não vai ser o mesmo. Okay. Não vai ter aquele aumento, ajuste, a quantidade, né, que aumenta é sempre menor. O ajuste é sempre menor. Entendi. Isso mesmo. Ok, entendi. E aí, a assunção é o quê? Perfeito. Então agora eu vou entrar na assunção de dívida para o termo ficar mais claro. Então, entendeu a antecipação? O que eu gosto de deixar claro para os clientes? Rodrigo, faço antecipação ou não? Eu vou dizer o que eu faço com os meus consórcios. Sim. Então, hoje, eu tenho consórcio, não realizo antecipação da maneira como expliquei. Por quê? Ao invés de realizar essa antecipação, se você, cliente, se você que está assistindo a gente, tem esse poder de compra, e ao invés de fazer igual você faria no financiamento, aqui no consórcio a gente planeja uma quitação. Então, lá no financiamento, eu indico que você que já tem um financiamento e tem essa possibilidade, eu indico que você faça a mesma coisa. Apesar de que lá ele traz o juro presente já naquela data, né? Mas aqui no consórcio faz total sentido. Então, beleza. Rodrigo, tenho minha parcela, contemplei, tenho minha parcela para pagar mês que vem. Tenho dinheiro para antecipar a última. Faço isso ou não? Não. Pega esse dinheiro e investe. Qualquer tipo de aplicação, e como hoje o intuito não é ficar falando de rentabilidade de aplicações, vamos imaginar que você coloca esse dinheiro só num cofrinho ou deixe parado no banco, certo? Então, ao invés de antecipar a parcela, você vai lá e coloca no teu banco, Nubank, um banco digital que tenha pelo menos algum rendimento que acompanhe a inflação. E você vai planejando a sua quitação.
Aí você vai colocando, sempre que você tiver possibilidade, guarda um recurso. Quando você tiver possibilidade de ganho, algum ganho que você tenha de capital, coloca ali. E vai chegar um momento que você tem a possibilidade de realizar essa quitação. Então, isso não é para todos, não é todo cliente que consegue fazer, porque não é o planejamento de todo mundo, mas é para o cliente que em algum momento do contrato, ele tem a possibilidade de quitar esse contrato. Eu vou dar um exemplo no que mais acontece. Então, hoje eu tenho clientes, por exemplo, que são construtoras e incorporadoras. Então, o cliente ele faz a carta de crédito, contempla, ele tem o terreno, ele realiza uma construção. Então ele está pagando o consórcio e realizou uma construção. E assim que esse imóvel ficar pronto, ele vende o imóvel e ele recebe o valor total à vista. Então para ele não faz sentido mais ficar pagando parcela e ele resolve fazer a quitação. Então esse exemplo acho que vai ficar muito mais claro do que o planejamento apenas de quitação. Então no momento que você quiser quitar, como que seria o processo normal? Você iria até a administradora, falaria, ó, administradora tá aqui, eu quero fazer minha quitação. Qual que é o valor da minha dívida? Eles vão falar qual que é o valor da tua dívida, você vai ter que pagar o valor como um todo. Qual que foi o benefício que você teve? Você só fugiu da atualização que teria no final, mas você não teve desconto algum em operação. E aí, nesse momento, ao invés de você falar com a administradora, você vai chamar a gente, você vai nos chamar, que a gente vai te auxiliar nesse processo. Então, para ficar em números absolutos, eu vou explicar como é que funciona. Vamos imaginar que você fez um crédito de R$1 milhão, certo? Com taxa de administração, você vai assumir um saldo devedor de aproximadamente R$1.250.000, arredondando. Então, você contratou 1 milhão, você assumiu 1.250.000. Aí você foi pagando parcela, 2 anos você foi contemplado, certo? Aí, principalmente incorporadora, ou seja, qualquer pessoa, se foi contemplado. Aí você vai pagando a tua parcela e vamos imaginar que você pagou durante 4 anos. Nesses 4 anos você foi pagando. Chegou o 4º ano, você fala para mim, Rodrigo, eu quero fazer a quitação do meu consórcio. Já tenho a possibilidade, estou com recurso. Qual que é mais ou menos o valor da minha dívida com a administradora? Para a administradora, nesse período, mais ou menos, a dívida inicial era de 1.250.000, daqui uns 4 anos, R$1 milhão, ele ainda vai estar devendo em dívida. Se ele chegasse para a administradora, R$1 milhão ele teria que pagar para saldar a dívida total dele. E ele não teria correção do INCC e o juro seria muito mais baixo do que no financiamento, nesse projeto. Ainda assim está maravilhoso. Só que daí entra a minha expertise na assunção de dívida. Então, eu vou fazer uma pausa aqui e vou explicar a outra ponta, para daí fazer sentido. Então, esse cliente, ele quer quitar a dívida. Ele tem R$1 milhão, quer quitar a dívida. Do outro lado, eu possuo clientes hoje que precisam levantar capital. Então, ele precisa de recurso. Ele precisa levantar dinheiro para pagar a dívida, para a empresa, enfim. Só que ele não tem nada de crédito. Ele não tem dinheiro, ele não tem nada. Ele só tem bens. Seja ele móveis, então no caso de carro, ou seja ele imóveis. É a única coisa que ele tem para levantar. Então, no caso em questão, ele tem um imóvel que vale R$1 milhão ou mais, R$2 milhões. E ele chega para mim e fala, Rodrigo, eu preciso levantar capital, só que eu não tenho dinheiro. Eu preciso urgente, então não tem como eu planejar o consórcio, ficar pagando parcela, mas eu tenho esse imóvel aqui. Como que eu posso levantar capital? E hoje no Brasil existem 2 operações, fora a assunção de dívida, que essa pessoa poderia utilizar. A que se chama Home Equity, a gente tem, e o crédito com garantia de imóvel, né? Então, CGI ali. Então, os dois são praticamente a mesma coisa, onde instituições financeiras emprestam o dinheiro para você e teu imóvel fica em garantia. Então, nesse caso, esse meu cliente da ponta, eu vou chamar de cliente A, que é o cliente A, é o que a gente explicou, que é o cara do consórcio planejado, está querendo fazer a quitação, e o cliente B é esse cliente que não tem recurso, mas precisa levantar capital, e tem o imóvel dele quitado. Então, se ele fosse recorrer a um home equity ou um empréstimo ali com garantia de imóvel direto com uma instituição financeira, ele iria pagar facilmente 2% ao mês nessa operação.
2% ao mês facilmente é o que ele iria pagar. Então é um custo muito alto que ele acaba tendo, não coloca recurso na frente, mas fica muito caro. Então seria como se fosse refinanciar o seu imóvel. E ele chega para mim e fala: Rodrigo, preciso levantar dinheiro, tem essa operação. Aí eu chego para o cliente A. Então, o cliente A é o cliente que quer realizar a quitação. E fala: cliente A, é o seguinte, você deve R$1 milhão e quer fazer a quitação, correto? Correto, Rodrigo. Pro cliente A, eu consigo um desconto de até 30% dessa operação. Então, eu chego pro cliente A e falo: cara, você deve R$1 milhão? Devo. Você vai pagar R$700 mil agora para realizar a tua operação. Agora, olha só o que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que esse cliente, por isso que eu gosto do exemplo da incorporadora. Então, você que é construtor, você que é incorporador, presta atenção nisso daqui. Você captou R$1 milhão em crédito com o consórcio, planejado, foi contemplado. No momento da captação de crédito, você já iniciou com um saldo devedor de R$1.250.000. Foi contemplado depois de 2 anos, demorou mais 1 ano para construir, mais ou menos, certo? Então quer dizer que você já investiu, pagando em saldo devedor, R$250.000. Faltam pagar R$1 milhão. Aí eu chego para você chega para mim e fala: Rodrigo, quero quitar esses 1 milhão. Sim. Eu falo: beleza, para fazer a quitação te dou um desconto de 30%. Você vai quitar por R$700 mil. Ou seja, ele pegou 1 milhão de crédito, utilizou, ele gastou 250 mil e vai pagar com mais 700. Ou seja, ele pagou um valor total de 950 mil pelo 1 milhão de crédito que eu entreguei na mão dele. Exatamente. Então ele conseguiu desconto na operação, um desconto absurdo na operação. E o outro cara da outra ponta, que é o cara que precisa de recurso, eu vou falar o seguinte: cliente B, você aceita assumir uma dívida de R$1 milhão agora, mas eu te pago 700 mil? Ele fala: cara, aceita, vou ter 300 mil de juros só? 300 mil de juros. Aí ele aceita essa dívida. Então os dois lados são beneficiados. O cliente A tem um desconto altíssimo na operação, sim, então para ele se torna ainda mais lucrativa. E o cliente B, ele levantou capital com um custo muito mais baixo do que qualquer produto financeiro no mercado. Então, essa operação se chama assunção de dívida. Ela é uma operação que demanda expertise por parte de quem faz a intermediação, né? Então, é por isso que hoje a gente é especialista nesse assunto. E se você, cliente A, que está querendo fazer uma quitação, quer fazer um planejamento de quitação ou quer aprender a fazer isso, nos chame que a gente vai fazer todo o planejamento para vocês. E por que o Banco Central autoriza, né? Por que com o consórcio, dá para fazer essa operação? Porque a gente consegue transferir, o consórcio imobiliário, você consegue transferir o bem de garantia e a dívida. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel, eu tenho 2 imóveis meus. Um dos imóveis eu comprei com o consórcio e o outro imóvel está quitado. Eu estou pagando meu consórcio, só que esse imóvel que está com o consórcio, eu quero vender ele. Eu posso pegar essa dívida, o meu consórcio, que é essa dívida que está em um bem de garantia, sim, e transferir para outro bem de garantia. Aí esse primeiro imóvel fica livre. Então isso é uma operação legal pelo Banco Central, okay, ele autoriza. Okay. E eu posso, além de transferir para outro imóvel meu, então além da substituição de garantia, eu posso substituir a pessoa que paga a dívida, a pessoa que deve. Então você pode, em outras palavras, você pode transferir a dívida, substituir. Exato. Se eu tenho a dívida, se eu tenho um consórcio, alguém pode assumir essa responsabilidade, essas parcelas. Exatamente isso. Legal. Tenho que dizer que se você estiver até aqui, né, que você deixa aquele like, que você compartilha esse conteúdo, não deixe de deixar teu comentário. E, gente, eu sei que esse conteúdo, ele é algo mais denso, assim, ele é mais complexo. Sim. Até se eu pegar assim e for mostrar, são poucas operações
que acontecem e são muito nichadas, assim. É realmente para pessoas que realmente querem fazer a quitação, mas tudo que a gente traz aqui é para que vocês entendam que em todas as partes, em todos os lados, o consórcio se torna o melhor produto, o mais barato e muitas das vezes o mais lucrativo. Então, a gente quer que vocês saibam que a nossa consultoria é isso, que vocês entendam como funciona o produto e que a gente desenhe o melhor planejamento para que a sua operação seja a melhor possível, a sua decisão seja a melhor tomada possível, sem dúvidas. Então esse é o nosso objetivo, que você entenda, e todo e qualquer planejamento, use-nos. Tem cliente que fala, Rodrigo, mas quanto que é que cobra essa consultoria? Essa é a grande vantagem. Então a gente está aqui, está trazendo conteúdo, está trazendo educação, planejamento e consultoria de forma completamente gratuita para você. Então nos chame, comente aqui, que eu tenho certeza que você vai entender que esse produto vai ser maravilhoso para você, e de acordo com o teu planejamento a gente vai desenhar a melhor estratégia para a realização do teu objetivo, sem dúvidas. Para a realização do seu objetivo, dos seus sonhos. Legal. Vamos lá, últimos pensamentos, né? Vamos fechar. Esse foi um conteúdo legal, mas, como você disse, um pouco mais denso assim, mas acho que é importante compartilhar. Últimos pensamentos, o que você quer compartilhar com a galera aí? Então, como últimos pensamentos, mais uma vez, obrigado por você que está nos acompanhando, você que chegou e ficou até aqui. O conteúdo é denso, mas é isso. A gente quer que você entenda o produto que você tá adquirindo, né? Entenda o produto que o mercado ofereça, para que você tome a sua melhor decisão e realize seus objetivos, sem dúvida. Legal. Gente, você... ele ou ela, quem quer que você seja, por favor, muito obrigado. Não esqueça de deixar um like, mande um comentário, entre em contato conosco. Nós estamos disponíveis 24 horas, né? 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Estamos disponíveis para ter uma conversa contigo e, como o Rodrigo disse, te ajudar com o teu projeto. Tá ok? Rodrigo, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar aí o seu expertise. E nos vemos na próxima semana, no próximo episódio. Perfeito. Conte comigo. Obrigadão. Abraço. Um abraço.